Você sabia que Jesus não era o Filho de Deus? Bem, isso é uma verdade impactante. O conceito de Filho de Deus, ele veio a ser uma realidade a partir da encarnação de Cristo. O grande mistério, o grande ápice, né, da nossa salvação, um dos grandes, né, que é o nascimento, porque não teria a sua morte na cruz, que é o grande ápice, e a sua ressurreição, se ele não nascesse, não encarnasse. Bom, após a encarnação de Cristo, ele passou a ser chamado Filho de Deus. O anjo diz a Maria, em Lucas 1,35, que o santo que nasceria dela seria chamado Filho de Deus. Bom, então nós temos que entender que a partir daquele momento, o conceito de que muitos livros de teologia trazem sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é um conceito do Novo Testamento. No Antigo Testamento, ou na eternidade, Jesus nunca foi filho de Deus. Porque se ele um dia na eternidade fosse filho de Deus, ele teria que ter um princípio. Um princípio, um filho tem que ter um princípio. Deus já estabeleceu isso, que um filho tem que ser gerado, tem que ser, mesmo que Deus criasse ele, ele tinha que ter um princípio. E Jesus não tem princípio, ele não tem fim, ele não tem início como filho de Deus na eternidade. Ele sempre foi o verbo estava com Deus, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. É a declaração de João, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 em diante. Então, quem era Jesus antes na eternidade? Ele era um mistério escondido, um mistério escondido de anjos, de principados, de potestades, de todos. Ainda antes de Deus criar todas as coisas, quando Deus criou os anjos, ele era um mistério. Ninguém o conhecia, ou melhor, ninguém sabia que Deus ele subsistia em três pessoas distintas uma das outras. Jesus sempre esteve ali no princípio, mas ele se manifestava como capitão do exército do Senhor. Isso está em Josué, capítulo 5, do verso 12, mais ou menos em diante, verso 13. Diz que Josué olha e vê um homem em pé com uma espada desembainhada e ele pergunta se ele era um dos nossos ou dos inimigos. E ele diz: Não, mas venho agora como capitão do exército do Senhor. Ele se manifestou na eternidade para os anjos como capitão do exército do Senhor. Lembra-se do Salmo 24? O Salmo 24 diz que levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. E é uma pergunta: quem é este Rei da Glória? E a resposta é o Senhor, poderoso e valente, poderoso nas batalhas. E o texto continua dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças para que entre o Rei da Glória. Por duas vezes, porque Jesus teve duas entradas. Sobre isso eu falaria em outro vídeo. Mas respondem novamente: quem é o Rei da Glória? Perguntam, e a resposta é: o Senhor forte e poderoso, o Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Então Jesus, ele se manifestava para os anjos como capitão do exército do Senhor, mas eles jamais sabiam que ele era Deus. Eles não sabiam, ele era um mistério escondido. Onde que está escrito isso? Bom, Paulo usa por diversas vezes nas suas epístolas e mais em Efésios, ele usa a palavra mistério. Bom, ele usa em Efésios 1:9, dando a conhecer o mistério da sua vontade. Aqui ele fala que é um mistério a vontade de Deus, e a vontade de Deus era Cristo, claro. Efésios capítulo 3, no verso 9, diz assim, ou melhor, no versículo 4, diz assim: como por revelação foi-me dado conhecer o mistério, como acima resumidamente vos escrevi, para que quando lerdes possais compreender o meu conhecimento a respeito do mistério de Cristo. Olha o verso 9. E trazer o conhecimento a todos os homens qual seja a dispensação do mistério, que desde antes dos séculos esteve oculto ou escondido em Deus. Versículo 10. Efésios 3:10, para que agora, nesse tempo, os principados e as potestades nas regiões celestes, através da igreja, conheçam a multiforme sabedoria de Deus. Eu sei que muitos vão pegar essa carta aos Efésios e vai começar a ver tudo aquilo que Paulo falou antes
de ele comentar aqui no verso 3, vão ler o capítulo 1 e o capítulo 2 da carta de Efésios e talvez não cheguem a essa conclusão. Mas de uma forma bem resumida, bem didática, Paulo está falando sobre várias coisas, sobre esse mistério de Cristo unir judeus e gentios. Você pode pensar que o mistério é isso aqui na carta de Efésios. Você pode pensar que o mistério é tantas outras coisas, como ele diz aqui que ele é o cabeça da igreja, em Efésios 1, 22, mas a verdade é que esse mistério Cristo, ele se revela de tal forma que todas essas coisas são verdadeiras. Tudo isso é um mistério. Mas o maior mistério é que ele não era conhecido de principados e potestades. Ele estava escondido em Deus. Ninguém jamais viu Deus. João capítulo 1, verso 18. Mas o unigênito que está no seio do Pai, está escondido no Pai. Ele o fez revelar. Ele é quem revelou Deus. Então Jesus nunca foi filho. Ele nunca teve princípio nem fim. Você pode até se confundir quando você lê Colossenses 1,15, dizendo que diz assim dessa forma, Colossenses 1,15, ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O versículo 17, ele é antes de todas as coisas. O versículo 18, ele é o cabeça da igreja. Ele é a cabeça do corpo, a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dos mortos. Tá vendo? Você pode se confundir e dizer que ele é o princípio, como se um dia ele foi criado, que um dia ele nasceu na eternidade, mas ele não é um princípio nesse aspecto. Ele é a imagem de Deus, a primeira, a imagem que Deus projetou, que Deus planejou desde a eternidade, a imagem que esteve escondida, que foi colocada em Adão. E Adão foi feito nessa imagem, a imagem de Cristo. Bom, isso é um assunto que eu vou gravar uma aula especificamente sobre a imagem de Deus no homem. Mas eu quero que você entenda somente nesse vídeo algo muito importante. Deus jamais teve um filho na eternidade. Na eternidade, ele sempre foi o Verbo. Para os anjos, o capitão do exército do Senhor, aquele que esteve escondido todo o tempo. Eles jamais souberam que Deus era três pessoas distintas uma das outras. Por isso o texto diz em Hebreus capítulo 1, fazendo uma referência de Salmos 2, dizendo: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. O seu Filho unigênito, o único gerado, o primeiro gerado, o primogênito, o unigênito, é o único filho gerado, o unigênito. E depois ele se torna o primogênito, o primeiro entre muitos, porque depois os que creem se tornam filhos de Deus. Então, porque ele era o único filho de Deus? Era o único filho de Deus gerado pelo Espírito Santo, que foi exatamente no ventre de Maria. Ali ele se torna o unigênito. É isso que eu tenho para passar para vocês. Gravarei outros vídeos mais falando sobre o assunto, que é de suma importância que nós saibamos sobre esse assunto.